Bom dia, né? Bom dia a todos. Boa sexta-feira para todos nós, né? E posteriormente bom final de semana para todos. Gente, abram na página 163, né? Evolucionismo social. Foi onde a gente parou na última segunda-feira no nosso assunto, beleza? Página 163 para a gente finalizar o assunto aí. Eu vou ler e ao mesmo tempo eu explico para vocês, ok? A segunda metade do século XIX foi marcada por expressivo avanço no campo das ciências, né? Grande parte dos estudiosos desse período apoiava-se na observação detalhada, visando a precisão científica. Lógico que a revolução científica, a mudança do pensamento, ela acontece no século XVII, só que o avanço dessa ciência é bastante positiva a partir do século XIX, né? Metade do século XIX, de 1850 para frente, quando surge ali a segunda revolução industrial. Então, a partir dali, você tem realmente um aumento tecnológico e científico bastante intensivo, né? Apesar de toda essa preocupação em alcançar uma realidade objetiva, alguns estudos foram aplicados de forma equivocada, tanto no campo biológico como no campo social. Aí são as teorias racistas, principalmente, e as teorias de evolucionismo social, né? Que realmente são completamente... a gente chama isso de pseudociência. O que significa pseudo, gente? Sempre que vocês ouvirem esse termo pseudo significa falso, é algo falso. Então, essa pseudociência trouxe teorias raciais, por exemplo, de superioridade racial e biológica, né? De que uma raça teria uma superioridade biológica perante a outra. Isso não existe. Biologicamente somos todos iguais. O que nos diferencia são os aspectos genéticos, mas a capacidade é a mesma, né? Infelizmente as oportunidades que não são as mesmas, mas não existe superioridade biológica, como vinha lá no final do século XIX essa teoria de que existiria biologicamente uma raça superior a outra, e isso gerou muito preconceito, muito racismo, né? Etnocentrismo, que a gente viu que é botar uma etnia no centro como se ela fosse a principal, e isso realmente é totalmente equivocado. Certo? Na obra A Origem das Espécies, de 1859, o naturalista inglês Charles Darwin, 1809-1882, defendeu a existência de um processo de evolução biológica dos seres vivos, em que uma espécie, ao estar mais adaptada ao meio em que vive, permaneceria viva, enquanto outras menos adaptadas, com o tempo, seriam extintas. Essa obra teve impacto entre os estudiosos europeus do século XIX, incluindo filósofos, naturalistas e sociólogos. A questão é que essa teoria de que uns se adaptam e evoluem e os outros podem ser excluídos porque não servem, isso vai ser levado para o social, e isso é um problema, porque quando você leva isso para o social, para a sociedade, que a gente chama de evolucionismo social, você está falando de pessoas, né? Você está falando de seres humanos, ou seja, é como se você estivesse dizendo, aqueles que evoluíram, aí no caso os europeus, né, poderiam viver, os outros, se morrer é problema, eles não evoluíram, ou seja, isso é terrível, isso é temeroso, isso é monstruoso, né, para dizer o mínimo, certo? O filósofo e sociólogo inglês Herbert Spencer, isso aqui é terrível, né, buscou aplicar a teoria de Darwin à análise das sociedades humanas. Esse é o grande problema. Darwin falava isso com relação às questões biológicas dos vegetais, dos animais. Esse cara aqui, Herbert Spencer, leva isso para a questão social, ou seja, para o ser humano. Ou seja, ele vai dizer que algumas sociedades vão evoluir e outras não. E essas outras, se forem excluídas, se foram exterminadas, não tem problema. Isso é terrível, gente. Isso é monstruoso, né? Buscou aplicar o objetivo de comprovar a existência de um evolucionismo social. Olha aí, quando a gente fala de social, gente, estamos falando de sociedade, estamos falando de gente, estamos falando de ser humano, né? Com base nessa apropriação... Com base nessa apropriação teórica, essas sociedades teriam iniciado em um estágio considerado primitivo, com o passar do tempo tornando-se civilizados. Ou seja, eles vão falar em primitivo, bárbaro
e civilizado, né? Ou seja, para ele essas sociedades passariam por esses processos de evolução. É aí que surge uma teoria também chamada de positivismo, onde prega que sociedades vão progredindo do negativo para o positivo. E as que não conseguem progredir podem ser exclusas, certo? Monstruoso, como eu já falei mais uma vez, né? Cadê aqui? Como elas constantemente lutavam por sobrevivência, caberia às sociedades mais civilizadas a responsabilidade de elaborar políticas e projetos com o intuito de orientar aquelas menos organizadas, que, segundo essa teoria, ainda eram incapazes de governar e sustentar a si mesmas. Olha como essa teoria colabora lá com o imperialismo, né? Ou seja, quando os caras saíram da Europa para invadir a África e a Ásia e dominar aquela região, né, que a gente chama de imperialismo, colonialismo do século XIX, é justamente com essa ideia, ó, nós somos civilizados e a gente está indo aí levar civilização para vocês. Quando na verdade os caras queriam explorar essas regiões, né? Matéria-prima barata, mão de obra barata, essa era a intenção, explorar essas regiões, não era levar civilização, mas a teoria do evolucionismo fala isso, né? Olha, os europeus estão indo para lá salvar aquela galera, levando civilização para eles. Perceba que no finalzinho do texto aí fala justamente isso. Levar, organizar-se e ajudar os outros a governar, porque eles ainda não sabiam governar. Essa ideia é simplesmente uma forma de explorar, né? Era para justificar a exploração dessas regiões. Beleza?